Irmãos de luz, boa tarde. Em menos de 24 horas estou aqui novamente gravando um vídeo ao vivo, porque eu não teria como saber o que viria a acontecer depois do meu vídeo, e eu me senti na obrigação de gratidão, por mais breve que seja aqui, mas não menos importante, mensurar e enaltecer a passagem desse líder espírita, Nivaldo Pereira Franco, natural de Feira de Santana. Não vou falar aqui da biografia, do documentário da vida dele, até porque eu estou sempre aprendendo. E seria chover no molhado, seria piegas, ficar falando da história, a obra dele aqui todo mundo aqui já conhece. Os quatro cantos do mundo já conhece. O mundo dos desencarnados já conhece. Mas eu passo por aqui para trazer apenas uma reflexão de gratidão. Gratidão a Divaldo Franco. Pode parecer piegas, simplório repetir isso, falar dentro do espiritismo, da sua liderança. Pode parecer piegas, simplório falar da importância que foi Chico Xavier nos trabalhos mediúnicos, na ajuda ao próximo, na caridade, diretamente de Pedro Leopoldo para o mundo. Seria piegas falar apenas de várias lideranças espíritas que tivemos até aqui no Brasil, maior pátria espírita do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho, do mentor Ismael. Mas Divaldo Franco, ele, além de todos esses trabalhos aí, citados pelos outros, é piegas que eu falo, Miriam, é porque é no sentido que todo mundo pode estar falando, repetindo, então, é óbvio. Pode parecer uma coisa assim, pô, é mais um que está falando assim, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Mas, vou reformular minha frase. É sempre bom enaltecer, trazer de novo, mas obrigado pela observação. É bom trazer de volta a importância dessa liderança espírita. Quando a gente fala de liderança aqui, logo se associa ao mundo corporativo, industrial, mas você vê hoje liderança no futebol, na música, nas artes, liderança que se multiplica. Inspiração. Com certeza, o valor é indescritível. Exatamente. E dentro do contexto espírita, a gente fala assim, poxa, que passagem bonita, que passagem que não foi fácil. Eu acabei de ver um vídeo aqui muito bacana de Haroldo Dutra, que a gente encontrou a estrada pavimentada e a gente ainda reclama, né? E essas lideranças, mais precisamente a liderança dele, quando percorreu essas estradas, eram de terra cheia de buraco, enfrentando todo tipo de preconceito, de inveja, de perseguição, tanto encarnados como desencarnados. E não dá para dizer que o aprendizado ele é constante. E fico muito feliz assim quando a gente vê, né? Porque no Espiritismo tem uma marca que não tem santos nem ídolos, mas tem grandes legados deixados aqui, não só no Espiritismo, mas em outras religiões, doutrinas. Acho muito bacana um grande marco que ele deixou aqui dessa parte de intolerância religiosa que foi combatida, foi trazida como um dos objetivos aqui do Irmãos de Luz, o movimento Você e a Paz. Não esqueço da cena no Campo Grande, ele, Monsenhor Gaspar Sadoc e outras personalidades de outras religiões, todo mundo abraçadinho, junto, cantando em prol da paz. E assim é, porque o futuro das religiões é não ter religião.
Mas isso era só uma pequena parte do que Divaldo fazia dentro da imensidão que ele atingia nos corações através das suas obras na Mansão do Caminho, no mundo dos desencarnados. E para nós, seguidores, para nós que qualquer área que a gente atue, desde o atendimento fraterno, passando pela entrega de donativos, tudo é inspiração para a gente no legado aí que Kardec trouxe na codificação do Espiritismo e os seus multiplicadores pelo mundo. E mais especificamente no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o que Divaldo representou para o mundo, tão traduzido, tão acolhido, tão multiplicado, inspirou tanta gente que tenta fazer um pouquinho do muito que ele fez. Cada palestra, cada live, cada ação social, cada palavra de acolhimento, nesse trabalho de formiguinha que cada um de nós faz, na rua, no abraço fraterno, naquele que, como diz João de Angeles, né, muitas vezes a caridade é através da escuta, escutar o outro, deixar o outro falar, a escutativa. Esses pequenos gestos para com o meio ambiente, os animais, a questão da adoção, que foi uma marca registrada dele, com seus mais de 687 filhos, né, na Mansão do Caminho, mostra que o Espiritismo é muito mais do que o belo trabalho mediúnico, o belo trabalho de psicografia, de psicofonia, de passe, que é muito importante e ajuda muito, mas principalmente a parte social. Então a gente vê, vou ver se eu flago uma cena aqui que não é por acaso. Olha que legal, ó. A gente falando e os bichinhos aqui, ó. Nada é por acaso, né, gente? Faz uma live ao vivo, os bichinhos aqui fazendo companhia. Isso tudo é energia que a gente tenta atrair de bom, né, no nosso convívio. São essas pequenas coisas da vida que a gente se inspira aqui em conversar, né? E trazer esse flagrante aqui no ambiente urbano, de muita poluição sonora, visual, mas os bichinhos estão aqui. É um cachorro que vai para embaixo da mesa acompanhar o evangelho do lar. A natureza está interconectada e essa percepção que a gente tem da vida vai ficando mais sensível, que a vida continua, um processo natural. Eu estava lendo uma postagem aqui agora no Irmãos de Luz, muito bacana, e eu tenho certeza que é verídica. Eu pensei isso na hora quando eu recebi a notícia. Joana, que tanto acompanhou nesse processo todo aí com ele, com certeza acompanhou. Chico Xavier também. A natureza responde exatamente. Os pequenos gestos, né? Na formiga, no passarinho. E meio diante do corre-corre, a gente tem que parar e prestar atenção na natureza. Então Chico, Joana, estavam na equipe aí que veio receber Chico e tantos outros. E o mais bacana, né? Que Joana já dizia para ele: quando você vier, eu vou. E a gente tem aquela ideia, né? Mentor espiritual, sabedoria, tantas passagens. Tá aí, como André Luiz e Emmanuel já estão por aí, atuando na área da pedagogia, da educação, estão por aí. Devem estar com seus 20 e poucos anos. Se é masculino ou feminino não interessa. Eles estão por aí. E agora a Joana está vindo, o Chico também está vindo e o processo continua. E a gente se inspira neles para um dia chegarmos àquele patamar, porque cada um de nós tem seu tempo, seu processo, e a gente tem que fazer nossas mudanças, nossas reformas íntimas daqui. Saudades do nosso querido Divaldo, ele está em paz, com certeza.
fez tudo que podia. Deus ilumine, abençoe e proteja sempre. Certeza, certeza. A transição de um espírito dessa estirpe, né? Desse nível de consciência, com tantas obras, ele é muito tranquilo. Eu me lembro agora aqui de uma certa amiga que desencarnou na tragédia aqui de Mar Grande, e ela fazia um trabalho belíssimo aqui junto com a comunidade, pessoas de extrema pobreza, e no momento ela estava com uma amiga, a amiga sobreviveu e ela não. E a amiga disse que no momento da pancada do barco, que bateu na pedra, elas estavam na parte de baixo e ela estava dormindo. E assim, normalmente elas ficavam em cima. Aí você vê, né? Nesse dia ela estava na parte de baixo, que é onde a pancada atingiu a maior parte das vítimas fatais, e ela estava dormindo. Com certeza uma transição pacífica e serena, né? Porque a gente sabe que na desencarnação, a despeito do como acontecem as coisas, se é morte natural, se é uma doença, se é um acidente, se é violência, a transição, ela independe da forma como acontece o processo material. Vai depender muito do nível de apego à matéria. Então, pode ser uma morte violenta ou uma morte dormindo, desencarnação dormindo. Se é uma pessoa muito apegada aos valores terrenos, ela vai sofrer na transição. Mas isso aí é assunto para outro dia. Zaide disse, deixou uma linda história de amor e caridade que devemos ter com todos. Exatamente, é o processo da liderança, da inspiração, assim como a gente tem outros aí em atividade. Não, a gente não está aqui para fazer comparações, mas cada um tem o seu papel e sua relevância. A multiplicação dessas lideranças, pelo exemplo, pela moral, está espalhada por aí. E nós também temos que nos reformar, nos mudar para servir de inspiração. Quando a gente menos imagina, a gente é inspiração para outro. A gente pensa que não, muitas vezes, mas às vezes uma palavra, uma atitude nossa faz muita diferença na vida de uma pessoa que a gente menos imagina. Não necessariamente que a gente conheça. Ela pode até não falar para você, mas você é a inspiração de muita gente. Tanto como bom ou mau exemplo. Então, não vou me alongar demais, que Divaldo, com certeza, né? Mas aí fica a vibração, a prece, é do ano que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E a gente vibra. Com certeza que ele está tendo uma transição tranquila e serena para o mundo espiritual. Verdadeira casa, nossa verdadeira pátria. E que a gente segue aqui no nosso processo. A gente segue aqui tentando se melhorar a cada dia, em meio a dores, em meio a dificuldades, em meio a percalços, em meio a obstáculos. Mesmo quem está numa situação que talvez esteja numa situação facilitada, não abra mão de ajudar o próximo, não abra mão de escutar o outro, não abra mão da oportunidade de, por ter uma situação mais privilegiada, e fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno. Porque tudo que a gente vive, a gente já teve do outro lado um dia. Então a gente tenta entender pelo revés da moeda a questão da empatia. Que sejamos um instrumento de Deus, é isso aí, Miriam, na vida de quem cruzar nosso caminho diariamente. É o legado que fica, a inspiração, a multiplicação desses valores. Resumidamente, aplicar os ensinamentos de Jesus, as leis divinas do reino dos céus, que não são complicadas, mas são tão difíceis de executar 2000 anos depois. E o que são 2000 anos depois, né? Parece que é muito. Não, foi ontem. Se você pegar esses 2000 aí e dividir pela média de tempo de reencarnações, na erraticidade, o tempo que você fica endurecido muitas vezes até para retornar, dá aí o que? Umas 3, 4, 5 encarnações, uns menos, outros mais, tá perdendo necessidade, mas uma média meio grosseira. Foi ontem as mensagens de Jesus. E a gente tem muito que caminhar ainda,
nesse planeta que vive esse mundo de transição planetária, caminhando por regeneração. Muitos serão os capacitados, os escolhidos por Jesus. E a gente faça desse exemplo. Eu estava comentando até comigo mesmo hoje, que honra, que privilégio ter vivido essa oportunidade de ser contemporâneo de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outros que estão por aí. E que a gente sirva de legado, né? Tem uma máxima que se fala muito na espiritualidade, né? Viva de tal forma que quem fica aqui chore e do outro lado te recebam sorrindo. Porque o choro é natural, o luto é natural, a saudade é natural, faz parte do processo de apego. Como hoje um funcionário disse na entrevista, lá na Casa Missão no Caminho, uma advogada lá que trabalha lá, que ela falou assim, o que fica é a falta do convívio, a falta de ouvir a voz, mas dentro da doutrina espírita a certeza de que a missão foi cumprida, o espírito foi caminhado, e todos nós um dia vamos nos reencontrar. De um jeito ou de outro, com véu de esquecimento, mas a gente segue. Esse que é o bacana do espiritismo, né? É o consolador. E a gente segue aqui com a certeza de que a vida continua, está tudo bem. E temos um agradecimento, a sensação de gratidão. Aliás, vale a pena ouvir Divaldo de novo, ler Divaldo de novo sobre o poema da gratidão. Obrigado pelos meus olhos, meus braços, meus pés, minhas mãos. Ouçam, leiam o poema da gratidão. Porque a gratidão, ela liberta, a gratidão eleva, a gratidão em contraponto à reclamação, ela eleva, sublima, mesmo nas dificuldades. Porque, como Jesus disse, já tens a recompensa. Jesus não estava querendo dizer que você estaria recebendo um prêmio, mas querendo dizer que você já teve uma situação pior e está no processo evolutivo. E está tendo a misericórdia, a oportunidade da reencarnação. Então já tens a recompensa. E vamos ter outras. E a gente um dia vai entender a profundidade dessas palavras quando vê que, quando olhando para trás, eu falei, meu Deus, eu era assim, hoje eu estou outro. Dentro da própria vida de encarnado, a gente já percebe isso, né? Quando a gente tiver a maturidade chegando, como eu era adolescente, como eu era como eu estou agora, a gente se compara e sente até vergonha às vezes, né? A gente fica assim pensando, meu Deus, eu era assim, não acredito. Meu filho de 13 anos, quando fica olhando os vídeos dele de 8, 9, ele já fala, meu Deus, que mico. Eu disse, você vai dizer a mesma coisa quando tiver 18, quando tiver 20 e 18. E assim é também no mundo espiritual. Obrigado, Divaldo. Obrigado por tudo. Assistam aí o filme Divaldo Mensageiro da Paz. Vale a pena ver. É um filme emocionante. É um filme que tem um tom assim muito bom, bem colocado por Bruno Garcia e pelo outro ator que antecedeu a Divaldo também. Esqueci o nome dele agora. O filme é conduzido com muito amor, carinho e muito humor, né, diante da... Até quando ele era criança, né? Ele fala, mãe, tem uma moça aqui dizendo que é sua mãe. E aí a mãe, deixa de maluquice, meu filho. O tom assim das cenas são muito cômicas. Ele maluquice, não sei o que e tal. Ela, e como é que ela tá vestido? Ah, tá assim, tá assado. Nossa Senhora é minha mãe mesmo. Então o filme ele tem essas pegadas assim. A atuação de Marcos Veras também como um obsessor de Divaldo também tem um bom trabalho de Marcos Vera. O cara literalmente incorporou o personagem, com perdão do trocadilho, né? A atuação também de Regiane Alves como Joana de Ângeles também é de um carinho, de uma sutileza, além de ser uma bela atriz, talentosa. O filme é muito... E a que faz a mãe também de Chico, a mãe de Divaldo, perdão,
O filme é todo feito com carinho, humor e você nem sente o tempo passar. É uma história belíssima. E o próprio Divaldo, na entrevista, quando entrevistaram uma dessas entrevistas, ele falou assim, não é uma biografia, é um documentário, essa é uma mensagem, né, do processo, vai ser muito legal. Gente, Miriam, obrigado aí pela participação, obrigado Zari, obrigado todo mundo que entrou aí, curtiu aqui, fiquem com Deus, se cuidem, e vamos seguindo aí o exemplo de Divaldo, vamos seguindo aí suas mensagens, mais um que em vida, encarnada e agora desencarnada, entre outros tantos, nos inspirem a fazer um melhor dia a dia nas nossas vidas. E estamos todos juntos. Fica com Deus, brigadão, viu? Miriam Santoro, grande abraço, bom final do dia aí. Um abraço a todos, curtam, comente, soltem aí também um aviãozinho, ajudem aí o engajamento dos nossos irmãos de luz. Eu vou deixar esse vídeo também lá no YouTube. Estamos com 89 inscritos, está engateando ainda. Quero chegar à primeira meta aí de 100, nos ajudem. Vamos divulgar lá no YouTube, Irmãos de Luz. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado, como disse Fábio Júnior.